Então, eu te convido para que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, nós vamos ler do verso 12 até ao verso de número 23. Êxodo 33, de 12 a 23. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler os pais e irmãos ímpares. Vamos lá? Êxodo 33, de 12 a 23. Vamos lá. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Farei passar toda a minha vontade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a terra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, retirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas a minha face não se verá. Eu queria falar sobre intimidade com Deus. Desejo de intimidade com Deus. É necessário. Se nós amamos a Deus, nós precisamos ter desejo de intimidade com o Senhor. Se nós não oramos, não buscamos a palavra, se nós não lemos a Bíblia, se nós não gostamos de estar com nossos irmãos, se nós não buscamos em oração, se achamos maçante o movimento de oração, se achamos aborrecido ler seguidamente as Escrituras, que amor é esse? Se é nessas coisas que o Senhor se revela a nós. O Senhor se revela a nós pelos seus meios de graça, a sua palavra, a pregação da palavra, o culto público, o culto particular, o culto doméstico, sim, este que precisa ser resgatado em muitas casas, não está falecido em muitas casas, e precisa ser achado outra vez. Os sacramentos, eles não devem amar essas coisas, porque são elas que nos revelam o Senhor. O apóstolo Paulo nos explica bem, no Salmo 19 também, que a natureza nos revela que existe Deus, é a revelação natural, mas precisamos da revelação especial de Deus, que é a sua palavra, porque ali nós encontramos o caráter de Deus, ali nós encontramos os atributos de Deus, ali nós conhecemos quem é Deus, e o Espírito Santo vai aplicando essas verdades ao nosso coração. Precisamos ter intimidade com Deus. E nós
falamos das desculpas que nos tornam cada dia mais indesculpáveis. John Piper falou que o serviço que o Facebook está nos prestando é que ele vai nos tornar indesculpáveis, Facebook e as redes sociais, é que eles vão nos tornar indesculpáveis no último dia diante do Senhor, quando dissermos que não tivemos tempo. Se você for no Facebook, lá tem as configurações, uma informação interessante. O seu tempo no Facebook. E às vezes quando a gente olha aqui, a gente fica assustado. Meu Deus, eu gastei tanto tempo nisso. E agora tem surgido um movimento muito interessante, que é o movimento de nós nos tornarmos mais privados, mais próximos, mais íntimos das pessoas de quem gostamos. Os estudiosos têm dito que essa história de rede social aberta, igual essas redes, né, iguais são essas redes que nós temos hoje, elas estão com os dias contados. Essa coisa de todo mundo ficar se expondo ali. Já estão pensando em ambientes privados, mais fechados, para que a gente, porque está todo mundo saturado dessa exposição absurda, né? Todo mundo cansado de exposição extrema, e a coisa está caminhando para um movimento de mais privacidade, para que você se relacione com aquelas pessoas com quem você tem mais intimidade. E o relacionamento de maior intimidade precisa ser com o Senhor Jesus. Com o Senhor. Tudo que nós perdemos nos últimos anos nas redes sociais, tudo que perdemos de privacidade, de intimidade, de proximidade, de um comportamento que não é o nosso, um comportamento mentiroso nas redes sociais, agora tem sido repensado, as pessoas estão pensando, não, a gente está precisando de coisas mais intimistas, de coisas mais pessoais, em que as pessoas se reúnam aos grupos de interesse com quem elas têm mais afinidade. Mas nós já temos uma geração que não tem uma intimidade profunda com outras pessoas. Porque se eu não concordo com o que ele está dizendo, eu vou lá, bloqueio, deleto, né? E assim tem sido o comportamento dessa nova geração. Por isso, muitos, quando Deus não faz aquilo que eles querem, eles simplesmente dizem: estou decepcionado por Deus, não quero mais saber de Deus. Bom, você não pode até não ter coragem de usar essa palavra, mas o que muita gente faz na prática é deletar Deus dos seus contatos, vamos dizer assim. E o que nós mais precisamos é justamente o contrário. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. E talvez você diga assim: eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tudo aquilo que amamos. Temos tempo para todos aqueles que aprendemos verdadeiramente a amar. E para as coisas que amamos. Quem gosta de futebol sempre tira um tempo para o futebol. Quem gosta de um esporte sempre acha um tempo para o esporte. Quem gosta de outra pessoa sempre acha o tempo para aquela outra pessoa. Eu estava me lembrando, eu gosto de usar isso como exemplo, que quando eu formei, havia uma carência de campo muito grande no meu presbitério. Tinha muito mais igrejas do que pastores. E às vezes o pastor tinha que pastorear mais do que uma igreja. E como eu era um recém-formado, estava acabando de chegar no campo, é claro que eu não ia pastorear só uma igreja. Me deram um campo maior. Eu pastoreava a igreja presbiteriana de São José do Mantimento e a igreja presbiteriana de Jerusalém. Ambas em São José do Mantimento, duas igrejas. A igreja de Mantimento tinha um ponto de pregação, um lugar chamado Terra Redonda, e uma congregação num lugar chamado Angelim, e um outro ponto de pregação num lugar chamado Alto da Glória. A Nova Jerusalém tinha, a outra igreja, um ponto de pregação num bairro chamado São José, também conhecido como Topázio. E eu dava as pastorais em Conceição de Ipanema. E Conceição de Ipanema tinha a congregação do Bananal, a congregação do Beular, a congregação do Bom Jardim. E eu também tinha que vir a Pogrande e dar as pastorais. Em Pogrande nós tínhamos as congregações de Cachoeirão e São Malfariz. Eu pregava em 13 lugares diferentes em 1999.
E eu não posso dirigir, todo mundo já sabe da minha limitação visual. Então eu tinha uma bicicleta, e depois veio a ser roubada, e claro, o campo maior, o campo que eu dava mais assistência, eu fazia de bicicleta. Agora quando eu tinha que ir para Conceição, eu arrumava um motorista, um presbítero, um parceiro de obra, e a gente ia para essas outras igrejas. E aí eu arrumei uma namorada, que era a Jeane. Apesar de ter 13 lugares para pregar, apesar de fazer o campo maior ali de bicicleta, eu tinha tempo para ir vê-la mais do que uma vez por semana. Por quê? Porque quando a gente ama alguém ou alguma coisa, a gente acha tempo para fazer isso. Embora eu tenha aprendido uma distinção muito interessante que as meninas aprenderam na infância. Amor deveria ser aplicado só a pessoas mesmo. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Né? Quando você ama mesmo uma pessoa, você acha que tem que estar com ela. Se você ama o Senhor, você acha que tem que estar com ele. Se você ama o Senhor, você acha que tem que estar com ele. E você acha que você tem a mesma experiência de Moisés. Moisés estava lá no Egito, tinha nascido no Egito, prestes a ser morto, mas o Senhor o salvou, usando a própria filha de Faraó, que tinha decretado a morte dos hebreus, dos meninos hebreus. Moisés estava no deserto, no palácio, e no tempo oportuno o Senhor tira Moisés do palácio. Moisés vai para o deserto, e depois de 40 anos de palácio, e 40 anos de deserto, o Senhor encontra Moisés no meio do deserto e se manifesta no meio de uma sarça. E o Senhor faz de Moisés um líder, ainda que Moisés nem pensasse nisso. E a história de Moisés nos mostra que ele foi preparado antes de conhecer até mesmo Deus para ser o líder de Deus querido. Ele teve o melhor de toda a cultura e conhecimento deste mundo. E depois foi para o deserto pastorear ovelhas, porque era isso que ele ia fazer nos outros 40 anos. Pastorear, não ovelhas, mas gente. O que é mais complicado do que pastorear ovelhas. Porque não é fácil pastorear ovelhas. Um dia um sujeito falou assim: vocês chamam o povo de ovelha. Se eu tivesse, eu não aceitaria. Porque a ovelha é um bicho muito cabeçudo, muito burro. Às vezes tem um perigo e está indo no perigo. Você tira do perigo e volta para o perigo. Eu falei, exatamente o que somos, então, ovelhas. Quantas vezes o Senhor nos tira do perigo, né? E a gente está voltando para o negócio. Por quê? Por que a gente faz isso? Não sei, mas a gente faz. Precisamos buscar a intimidade com o Senhor, porque tal como Moisés, nós nem esperávamos o Senhor, mas ele veio ao nosso encontro. E a resposta a isso deve ser: Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. O Deus que veio ao meu encontro, o Deus que me encontrou no meu deserto, precisa ser buscado agora. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Nós sabemos que nas Escrituras o deserto é tipológico da nossa vida nesse mundo. Moisés foi encontrado no deserto e apresentado ao Senhor para que ele libertasse seu povo da escravidão do Egito. Nós sabemos que o Egito é tipológico da nossa vida antes de Cristo. Sabemos que o deserto, o caminho do deserto, é tipológico da vida que vivemos agora. Já libertos, mas ainda não na terra prometida. E sabemos que a entrada do povo de Deus em Canaã é tipológica da nossa entrada no Jerusalém Celestial, no céu. Moisés se torna um tipo de Cristo, o libertador, o salvador, enviado para libertar o povo. E é isso o que ele faz. E a resposta dele a tantas coisas, tantos milagres, é buscar a intimidade com Deus. Foi um processo. No começo você teve medo: quem é o Senhor? Como que eu vou apresentar o Senhor? Depois, Senhor, eu sou pesado de língua. Depois, Senhor, envia outro, menos a mim, mas Senhor, é você. Então, com o amadurecimento, a resposta de Moisés é por isso que eu buscar a intimidade com Deus. E nós precisamos disso também.
intimidade com o Pai. E ela precisa ser buscada. E a exaltação para nós essa noite é: precisamos buscar intimidade com o Senhor. Se você não conhece a Cristo, como Moisés não conhecia Deus vivo, olha o Senhor para que se revele a você nessa noite. Vocês que alguém nos visita que não conhece a Cristo, não tem intimidade com Ele, nós precisamos disso mais do que tudo. Conhecer o Senhor. E quando conhecemos, nós precisamos buscar intimidade. Nós não podemos ficar estagnados a conhecer a Cristo, fiquei tão feliz naquela noite, mas foi só isso, não pode ser só isso. Nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo exorta: desenvolvei a vossa salvação. Precisamos desenvolver isso. Desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Se você ler esse texto, você olha para o texto, se a sua Bíblia estiver aberta, você pode conferir que, na verdade, todo o convívio de Moisés com o Senhor gerou nele o desejo de mais intimidade. Tanto que quando Deus fala assim: eu não vou com vocês antes disso aqui, porque o povo deserdou toda aquela bagunça que o povo fazia. Mas essa vez nós também não vamos para o lugar nenhum. Se o Senhor não vai, se a presença do Senhor não vai, nós também não vamos. Fazer o que sem o Senhor? Às vezes eu desejava mais do que a presença do Senhor. Porque uma vez que um homem verdadeiramente provou a presença do Senhor, ele não tem como desejar outra coisa. Ele não pode desejar outra coisa. Não há possibilidade de desejar outra coisa que não seja a presença do Senhor. Bom, Moisés insiste com o Senhor para saber se o Senhor verdadeiramente iria seguir com o povo. Ele disse: Senhor, me diz, porque baseado nessa informação que a gente decide o que a gente vai fazer. Se o Senhor não for conosco, nós vamos. Se o Senhor for, nós iremos. E o Senhor vai com o povo. Certamente isso é um teste do Senhor. E queridos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, mais nós desejamos. Quando Moisés subia ao monte para receber as informações do Senhor ali, o monte fumegava. Aquilo era um espetáculo glorioso, mas de juízo, ao ponto do povo ter medo, o Deus dizer: olha, não deixe homem nem animal entrar no monte, porque senão vão morrer por causa da minha presença. Mas Moisés subia, e Deus falava com Moisés. Era direto. E talvez alguns dissessem assim: basta, tá bom. Mas Moisés não, Moisés disse: não, preciso ver a tua glória. Mostra, Senhor, a tua glória. Deus já falava com Moisés, Deus conversava com Moisés, tete a tete, face a face. Embora Moisés não visse a face do Senhor, um homem viu. Moisés já tinha o privilégio de segurar as tábuas da lei, que o próprio Deus havia escrito. O próprio Deus havia escrito, com o seu dedo, com a sua mão, com o seu poder. Mas não bastava. Mas assim: Senhor, eu preciso de mais. Preciso te conhecer mais. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Então, Senhor, mostra a tua glória. Mas eu não sabia exatamente o que estava dizendo. Mas isso não importa. O Senhor entende a nosso desejo por Ele. E Ele nos dá aquilo que é possível ser dado. Tanto que o Senhor diz assim para ele: Moisés, vá para o seguinte: você não pode me ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Por quê? Porque Deus é santo, absolutamente santo, perfeitamente santo. E quando a santidade de Deus se encontra com a pecaminosidade do homem, sem que haja os méritos de Cristo sobre a vida daquele homem, sem que Cristo tenha realizado sua obra na vida daquele homem, o que vem é juízo. Ainda agora, mesmo com os méritos de Cristo, nós não estamos prontos para ver Deus na sua plenitude face a face. Seremos consumidos. Por quê? Porque ainda não estamos perfeitos e aperfeiçoados. É por isso que no último dia nossos corpos serão glorificados,
serão tornados perfeitos para comparecermos diante do Pai. Ele mesmo nos dará corpos perfeitos, os nossos corpos, mas perfeitos. É ressurreição, não é encarnação, não existe encarnação nas Escrituras, o próprio não existe. É o mesmo corpo, mas perfeito, aperfeiçoado, livre de tudo aquilo que o pecado fez com o nosso corpo, e aí nós compareceremos diante do Senhor absolutamente perfeitos, tornados perfeitos por Ele. Aí sim, nós não seremos consumidos. Mas no estado que nós estamos agora, com toda a deficiência que o pecado produziu em nós, com toda a deficiência que o pecado original trouxe sobre nós não podemos comparecer diante de Deus. Olha, mas não pode, porque senão vocês vão ser consumidos. O homem que vira a minha face, contemplar minha plenitude, ele vai ser consumido. Tudo bem, Moisés é porque veio o Senhor na sua plenitude, mas Moisés não ficou no prejuízo. Deus disse para ele: Moisés, eu te mostrei aquela rocha, e quando eu passar, eu vou te colocar dentro da fenda da penha, da rocha, e depois que eu passar, você vai se levantar, você vai ver as minhas costas. Deus tem costas? Não, Deus é Espírito. O que está acontecendo aqui? De vez em quando a Bíblia usa algumas expressões humanas para definir Deus. É o que nós chamamos de, os teólogos chamam, né? Eu não chamo, eu só aprendi, de antropomorfismo. É atribuir forma humana a Deus para explicar para o homem o que Deus está fazendo. Então, quando o Senhor fala assim: meu braço não está encolhido, é porque a única maneira da gente entender que o Senhor está com mão poderosa agindo. Deus tem mão, Deus tem braço? Não, mas Ele está agindo na história. Deus tem costas? Não. O que o texto está nos dizendo é: Moisés, depois que eu passar, você vai ver um pouquinho da minha glória. Você acha que está ruim? Está ótimo. Ele desejava ver o Senhor na plenitude, não podia, mas viu um pouco da glória do Senhor. Que outro homem teve esse privilégio? Nenhum outro pediu, nenhum outro chegou a ter um grau de intimidade tão tremendo, exceto o próprio Senhor Jesus, mas aí é o próprio Deus, se fez homem. Nenhum homem chegou nesse grau de intimidade para pedir esse negócio. Moisés não ficou no prejuízo. Deus olhou para ele e falou assim: mas eu gosto de você. Você não pode me ver inteiro, mas vai ter um pouquinho da minha glória. Só um pouquinho. Então, queridos, a intimidade com o Senhor e o amor para o Senhor deve nos fazer desejar mais desse amor, mais dessa presença. Intimidade com o Senhor é indispensável. E quanto mais temos, mais precisamos ter. Você nunca vai chegar num patamar de relacionamento com Deus, você vai dizer: estou satisfeito com o que eu tenho de relacionamento com Deus. Se você é um cristão, nunca será o suficiente, nunca será o bastante, ainda que seja, mas nós desejaremos mais, sempre mais. Nós nunca teremos orado bastante que não precisamos orar mais. Não precisa ser tudo saturado, não quero mais orar. Nós nunca teremos lido a Bíblia bastante ao ponto de dizer: não preciso mais ler a Bíblia, sei tudo da Bíblia. Eu perdi a minha contabilidade de quantas vezes eu li a Bíblia, mas normalmente a gente lê em casa a Bíblia uma vez por ano. Por exemplo, antes que a Radassa atingisse seus 5, 6 anos, foi quando ela aprendeu a ler, mesmo assim ela ficava por ali ouvindo a gente ler. Depois que ela aprendeu a ler, ela começou a ler com a gente, mesmo no processo ativo. Então, quando elas estavam menores, todos os anos, elas vinham para a gente a Bíblia inteira, todo ano. Agora elas são maiores, estão pedindo para ler sozinho, de vez em quando massa, né? Tem ano aí que elas não estão correndo para a mãe, não. Mas já tiveram um privilégio grande, já terem várias vezes, tem continuado a ler. Agora elas estão colhendo o maná aí diariamente, né? Todo dia a gente posta um texto e elas, as adolescentes, eles, os outros adolescentes, colocam lá o maná do dia. Ótimo. E nunca será o suficiente. Eu não sei mais quantas vezes eu li. Só depois de casado nós tivemos todos os anos. E então são quase 22 anos, são 21 anos já. Já deve ter dado então 21 vezes, só depois de casado. E antes de casado eu li também. É nesse período anterior que eu achei que não anotava muito bem quantas vezes, todo ano e tal. Até porque no começo da minha cristã ainda não dava conta de ler todo ano. A primeira vez eu escrevi uns 2 anos, talvez. É assim. Mas nunca basta. Não pode bastar. Conheci homens com
80 anos de idade, que tinham feito um propósito com Deus de ler a Bíblia tantas vezes quando ele tinha de idade. Quando ele fez esse propósito, ele tinha uns 30 anos, não tinha lido a Bíblia 30 vezes. Então leu às vezes 2 vezes por ano e tal. E aí, conversando com esse homem, ele disse assim: Gilberto, agora que eu consegui cumprir meu propósito com 80 anos, tendo lido a Bíblia 80 vezes, eu vou te dizer uma coisa: cada dia eu fico mais maravilhado com a Bíblia. E eu preciso ter mais. É isso. Nunca pode bastar. Porque estamos sem intimidade com Deus, mas nós não temos tido. Alguém disse que nós temos quilômetros de informação, mas centímetros de profundidade. É mesmo. Essa coisa rasa, esse conhecimento raso que a gente tem no mundo, ele também está impactando a vida dos crentes. O que é raso? É assim: hoje a gente tem informação na palma da mão. Aí você quer perguntar alguma coisa, ou quer saber de alguma coisa, você nem pergunta mais para as outras pessoas, entendeu? Aí o que você faz? Ok, Google. O que significa não sei o quê? Ou Siri, ou Alexa, não importa, qualquer um desses assistentes virtuais. Ainda bem que não está conectado. Falei ok, Google, você está buscando aquilo. Mas aí você diz: ok, Google, e pergunta: o que é isso? Aí você recebe uma resposta pequena, genérica, rasa, muitas vezes da Wikipedia, de onde você não deve confiar, e aí você acha que você está sabendo de alguma coisa. Você não sabe de nada. Você tem uma definição rasa, e às vezes assim na vida espiritual também. Você tem definições rasas a respeito de Deus e acha que está bom, não está. Nós vamos nos aprofundar em essa Deus, mergulhar em águas mais profundas. Moisés o fez, e isso o beneficiou extremamente. E sabe, querido, existe um benefício glorioso quando a gente busca intimidade com o Senhor. Se você continuar lendo o verso, capítulo 34, você vai ver ali que Deus dá novas tábuas da lei, porque Moisés, por zelo do Senhor, quebrou as primeiras quando viu aquele povo, aquele bezerro todo. Deus dá as novas tábuas, Deus dá novas prescrições, Deus faz uma aliança e admoesta o povo à fidelidade, mas fica claro agora que essa aliança é mais baseada no próprio Deus do que qualquer outra coisa. Deus institui as 3 festas para que o povo não se esqueça, e acontece algo interessante quando Moisés desce do monte. A partir do verso 29, capítulo 34, você tem a informação de que o rosto de Moisés brilhava. E ele tinha que cobrir o rosto com o véu, porque agora o seu rosto brilhava. Queridos, a glória do Senhor, de que fosse um pouquinho só da glória, ela impactou a vida de Moisés de tal maneira que impactou fisicamente. Ficou resplandecendo a glória do Senhor no seu rosto, e isso era visível. Se buscarmos intimidade com o Senhor, será visível a presença do Senhor em nós. Moisés não tinha luz própria, nem nós também não temos, mas o Senhor disse que nós somos a luz do mundo. Então nós precisamos brilhar. Agora, nós não somos estrelas, não somos astros. Nós estamos mais no satélite natural. A Lua é o satélite natural da Terra. A Lua tem luz própria? Não. A luz do Sol incide sobre a Lua, e então a Lua nos ilumina. A gente é Lua, não é Sol. Jesus é o Sol da justiça, e a luz dele precisa incidir sobre nós. E quando a sua luz incide sobre nós, nós passamos a refletir a sua luz. Isso é glória. Então, não, nós estamos falando de luz, e Moisés viu a glória do Senhor. Mas glória é isso. Tanto a palavra hebraica, o povo gosta, né? Shekinah. Aliás, eu sempre tem uns que cantam assim, derrama toda Shekinah sobre nós. Derrama toda glória sobre nós. O cara está visitando, nem sabe que é Shekinah.
né? Mas tanto no caso de Shekinah, como no caso grego, que é doxa, que é glória, glória quer dizer mesmo brilho, luz, refulgência, brilho intenso. Então, quando Moisés desce, ele está refletindo a glória de Deus, o brilho do Senhor sobre a vida dele, reflete agora nos outros. É isso que o Senhor nos chama para fazer, refletir o brilho e a glória dele. Nós somos luz do mundo, mas nós somos porque ele é a luz que incide sobre nós. E quando há intimidade com o Senhor profunda, nós não somos iguais. E isso é perceptível aos olhos do mundo. Um crente, verdadeiramente crente, que está buscando a presença do Senhor, ele será notado pela sua diferença. As pessoas perceberão a diferença, como aconteceu com Moisés. É fácil? Não, mas é possível. Quando ninguém mais buscava intimidade com o Senhor, Moisés buscou. Quando nem o seu próprio irmão conseguiu resistir à maré, Moisés nadou contra a maré. É interessante que Arão ouviu todas essas histórias que o Senhor havia contado. Arão viu os milagres e até fez milagres como bordão, como o Senhor mandara. Mas quando o povo se corrompeu, Arão foi na maré, desceu na correnteza, fez o bezerro de ouro que o povo pediu. E quando chega Moisés, aliás, nós temos um texto que fala que ele burilou daquele ouro e fez o bezerro. Mas quando Moisés chega e fala, eu joguei isso aí, sai desse bezerro. Desde quando? Ele ainda pôs a culpa do povo, né? O povo sabe, né, Moisés? O povo é corrupto, é verdade. Mas a obrigação dele é dizer o seguinte: não faço bezerro coisa nenhuma. E não obstante todos se corromperem, e até o próprio Arão, nesse aspecto, Moisés se mantém íntegro. Por quê? Por causa da intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor é possível, mesmo num tempo como o nosso, em que a impiedade é exaltada. E a intimidade com o Senhor nos manterá firmes na presença do Senhor. É disso que precisamos, de intimidade com o Senhor. Como Moisés. Moisés foi o libertador do povo, lembrando como uma maré, porque o Senhor lhe ofereceu intimidade. E quando ele amadurece, ele aproveita esse tempo de intimidade. E então Moisés conduz o povo, dirige o povo. Foi fácil? Não. Inclusive ele se ira, e olha que a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Tinha outro tão manso quanto ele para conduzir o povo. Mas chega um dia que ele se ira e ele bate, ele fere a rocha, quando Deus tinha mandado não ferir, mas só tocar. Mas até a ira de Moisés foi necessária. Por causa da sua ira, ele não entrou na terra prometida. E ele não entrou na terra prometida por razões muito boas e importantes. Quando eu leio o texto, quando eu li pelas primeiras vezes, em que Deus fala assim: não, Moisés, você vai levar o povo até a terra. Depois você vai subir ao alto, vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. O meu coração chorou. Foi: Senhor, Moisés tinha que entrar na terra. Eu pensando: puxa vida, 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, sendo treinado, e agora 40 anos esperando um povo. Que misericórdia! Deus mandava para lá, o povo queria carne. Deus mandava carne, o povo não estava satisfeito. Nada satisfazia aquele povo. Deus fazia brotar água na rocha, e daqui a pouco eles estavam reclamando por água de novo. Eles tinham que pensar assim: o Deus que fez brotar água na rocha, vai fazer brotar água aqui também. O Deus que em mar tornou as águas potáveis, vai fazer isso de novo. Mas não, era só reclamar. E aí Moisés pudesse, esse povo 40 anos, Senhor. E agora, na hora que Moisés entrar, Senhor, me deixar Moisés entrar. Mas o próprio Deus o sepultou, é um privilégio. Seus olhos não se escureceram, ele não enfraqueceu. O homem chegou à velhice e morreu com boa visão, com vigor. E o próprio Deus o sepultou. E então um dia, lendo, o Espírito Santo fala para a gente, né? E aí eu entendi. É muito claro o Espírito Santo dizer assim para mim: Gilberto, Moisés não entrou porque
se eu deixo Moisés entrar e ele morre no meio daquele povo, eles iam canonizá-lo, ia ser São Moisés, e aquele povo ia adorar Moisés, e aquele povo ia fazer dele um ídolo, e iria me aborrecer, mais do que já aborrecer. Eu entendia, foi verdade. Moisés não podia mesmo entrar na terra prometida. Aquele povo ia embalsamar o corpo de Moisés, ia colocar no caixão de vidro, ia haver peregrinação, para a cidade onde Moisés estava, e o povo ia pagar a promessa, e o povo ia vender relíquia de Moisés. Ah, eu tenho aqui um pedaço da túnica de Moisés, eu tenho um fio da barba de Moisés. O povo ia fazer uma bagunça. Por isso Moisés não podia entrar na terra prometida, e não entrou. Foi ruim? Foi nada. Ele não entrou na terra prometida ali no Oriente Médio, mas ele entrou na terra prometida na Jerusalém celestial, diante do Senhor, na glória eterna, muito melhor. Às vezes somos privados de bênçãos terrenas, porque o Senhor nos tem dado bênçãos muito maiores, tem preparado bênçãos muito maiores para nós. Não é o que nos diz as Escrituras? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos de intimidade com o Senhor. Quanto de intimidade você busca de Deus? Quanto você lê a palavra de Deus? Quanto você ora? Quanto você busca? Ou só busca no aperto? Só busca na dor? Sim, porque temos essa proteção. Senhor, você sabe que eu sou um crente. Os dois vezes não oram, mas é crente, né? Você sabe que eu leio a Bíblia no culto, quando o pastor não lê. Mas aí quando aperta, ele cobra. E quando ele não recebe, ele reclama. Mas e intimidade? Quanto de intimidade nós temos com o Senhor? O Senhor veio ao nosso encontro. Aqueles que creram em Jesus, é porque Ele veio ao nosso encontro. E a resposta deve ser: eu desejo mais intimidade com o Senhor, Deus. E quanto mais eu tiver, mais eu preciso ter. E não importa se todo mundo não está buscando, eu não dependo do resto do mundo para ter intimidade com o Senhor. Eu posso continuar buscando, e devo continuar buscando. Em comunhão, inclusive, isso é muito mais fácil. Quando eu estou com meu irmão, quando nós adoramos juntos, quando meu irmão me ajuda, quando eu oro por ele, ele ora por mim. Isso ajuda muito no nosso crescimento de intimidade com o Senhor. Mas quanto disso nós estamos buscando? E olha, é importante sabermos disso, principalmente nos dias em que vivemos. Muitos irmãos já não congregam mais, estão enfraquecendo dia a dia e não admitam. Como faz falta? Muitos irmãos não leem as Escrituras, se empolgaram com outras coisas, até que no começo da pandemia estavam assistindo os cultos online, mas culto online edifica. Quando a gente não pode estar na casa do Senhor, mas o mover do Espírito acontece no meio da comunhão aqui, e não na transmissão. A transmissão é um recurso extremo, para quando eu não posso. É um recurso que alcança aquele que não conhece o Senhor, é um recurso que alcança aquele que não está fazendo nada, está rolando lá a linha do tempo dele na internet, passa por um culto, para naquele culto, fica ali, é bênção, mas para nós isso não basta. Nós desejamos mais, desejamos a presença viva do Senhor. Quanto disso nós temos buscado? Será que como Moisés nós desejamos mais? Senhor, eu quero mais. Mais, Senhor. Será que a nossa intimidade com o Senhor leva as pessoas a notarem que está ficando diferente? Porque tem que estar ficando diferente. O ser imperfeito, a gente é, todos nós somos. Às vezes a gente falha, às vezes a gente perde paciência, às vezes a gente fala alguma coisa que não devia, mas aqueles que convivem conosco, eles devem poder dizer: olha, você está muito melhor hoje do que estava um tempo atrás aí. O que é isso? Isso é intimidade com o Senhor. Quanto de intimidade nós temos? Será que é verdade? Mesmo a gente está tentando poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão na minha vida sem te encontrar. Isso deve ser verdade para todo crente. Mas será que a gente vive essa verdade assim? É isso mesmo? Quando eu penso que de repente não estou tão pleno da presença do Senhor, será que isso me assusta de me assustar? Porque nós adoramos mesmo no Santo Monte.
Será que Jesus é a única razão da minha adoração mesmo? Olha que interessante, às vezes você não pensa na profundidade das letras. Tem alguns que eu não gosto muito, mas tem uns que eu gosto mais. É a sua única razão da minha adoração por Jesus. Será que Jesus é a única razão da nossa adoração? Ou a gente adora porque é uma bênção, porque cobrou alguma coisa depois, ó Senhor, eu adoro o Senhor, eu só tenho que me dar isso. Quando a gente diz que Jesus é a única razão da nossa adoração, nós estamos dizendo, eu adoro o Senhor porque o Senhor é o Senhor. Pronto, é o Senhor pelo Senhor. E isso é maravilhoso, porque nos traz uma compreensão de intimidade tremenda no fundo. Também gosto daquela parte que nós cantamos. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. O motivo do louvor é Jesus. Não é para que ninguém veja, não é para que ninguém, né? Eu já ouvi coisas assim, olha, quando você canta, você exagera. Eu falei, é capaz mesmo. Mas eu gosto disso que eu estou fazendo. É para Jesus. Sabe, porque assim, muita coisa que eu faço mal feito, inclusive cantar não é também uma coisa perfeita. Mas quando eu estou fazendo isso, eu fico muito feliz. Ele é o motivo do nosso louvor, do nosso novo coração. E o complemento desse verso é perfeito, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe a salvação. Ele está no meu coração porque ele fez essa obra de morrer a morte que era minha para me dar a vida que era dele. E a minha resposta tem que ser só louvor. Eu preciso desejar mais intimidade com ele. Eu preciso poder dizer para Deus aquilo que Jesus ensinou. Ah, papai, pai querido, papai querido, paizinho, ô meu paizinho, estou orando ao Senhor, tem intimidade que o Senhor nos oferece. Quanto de intimidade eu tenho ensinado do Senhor, quanto eu oro, quanto eu leio as Escrituras, quanto prazer eu tenho nisso. Eu preciso ter. Eu preciso ter. A minha vontade, nesse momento, é dizer assim, olha, quem sente que precisa de mais intimidade com o Senhor, põe de pé, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Esse é o desejo que eu sinto agora. Mas hoje não pode funcionar assim. Hoje eu quero orar por todos nós. Eu gostaria que todos nós estivéssemos de pé no nosso lugar, para clamar para o Senhor, Senhor, eu preciso de mais a presença do Senhor. Porque se o inimigo te convenceu de que você não precisa de mais a presença do Senhor, ele está obtendo uma grande vitória na sua vida. Porque pode ter certeza, é o inimigo que fala assim no nosso coração, você não precisa de mais, tá bom. O tanto de Bíblia que você leu está bom, o tanto que você orou está bom, o tanto que você conhece a Deus está bom. Olha, as experiências que Deus te deu já tomou. Não, eu ainda sonho com o avivamento do Senhor, o derramar do Espírito Santo de tal maneira que mude a nossa vida. Avivamento não é esse negócio de bater palma, não bater palma, dar glória a Deus, não dar glória a Deus, falar alguma outra coisa, não é nada disso. Avivamento é vida, mudança de vida. Eu gosto de uma liturgia alegre, eu particularmente gosto de bater palmas, eu não vejo problema nenhum quando Deus impacta o seu coração, você fala assim, glória a Deus. Mas isso não é avivamento, isso é manifestação nossa. Agora, quando o Espírito verdadeiramente desce sobre nós, e a gente ainda não provou isso à plenitude, a vida muda. O brilho do Senhor é visto pelos outros. Nós mudamos porque há intimidade profunda. O Senhor desceu até nós na pessoa do seu Santo Espírito. Aleluia. Feche os olhos, deixa o Espírito Santo testificar no seu coração o que ele quer testificar. Porque quando a gente fala coisas assim, o Espírito Santo fala com você, olha, você está deficitado nessa área, você está fazendo isso, vamos corrigir aquilo. E com cada um de nós, Deus vai tratando de uma maneira diferente. Embora a palavra que chega aos seus ouvidos seja a mesma que chegou ao ouvido de toda a igreja, o mover do Espírito sobre a sua vida trata coisas diferentes com cada um de nós. Porque nós não somos iguais, somos indivíduos. E o Senhor, na pessoa do seu Santo Espírito, trata conosco individualmente. Vamos orar. Oh, Pai querido, abençoa-nos a nós, teu povo,
que precisamos de mais intimidade com o Senhor. Precisamos refletir a Tua glória. Precisamos da Tua presença, do mover do Teu Santo Espírito, do conhecimento da Tua palavra. Precisamos louvar de todo o coração, bendizer com alegria, servir com gozo, com regozijo. Precisamos aprender a viver em comunhão, não obstante nós mesmos e não obstante o próximo. Precisamos aprender a estar juntos, buscando o Senhor em intimidade. Senhor, derrama o Teu avivamento sobre nós. Nós sabemos que não depende de nós mesmos. Quebra-nos se assim o Senhor desejar. Traz um arrependimento profundo, porque só o Senhor pode fazer. E derrama o Teu Santo Espírito sobre um povo que precisa do Senhor. Para que resplandeçamos a Tua glória, para que resplandeçamos a Tua glória, para que vivamos diante do Senhor com alegria. Vem sobre nós, faz-nos cada dia mais íntimos do Senhor. E se o Senhor se agradar, por que não? Que possamos ter um pouco da Tua glória, como Moisés pôde ver. Ó Senhor, toma as Tuas mãos. Glória ao Teu nome, Jesus. Amém.